Então, voltando aqui, gente, agora vamos continuar com. Agora a gente vai falar sobre a teoria da deriva continental e placas tectônicas. Primeiramente, a gente vai falar sobre a teoria da deriva continental, né, de como teria surgido é, os continentes, né, que os continentes no formato atual, igual vocês veem aí, é América, continente americano, continente europeu, que é Europa, Ásia. Europa e Ásia formam praticamente uma única massa continental. Aí tem a África, tem, tem a Oceania e tem também a Antártida, né? São os continentes aí, né, gente? E só que os continentes no formato atual, aliás, os continentes eles nem sempre tiveram esse mesmo formato, né, que a gente conhece hoje. A gente olha nos mapas mundi, olha nos globos terrestres, a distribuição das massas continentais, das terras emersas, mas nem sempre teve esse mesmo formato. Aqui diz o seguinte, vamos falar sobre a teoria da deriva continental, né? E essas teorias aqui explicam como era que se apresentavam os continentes no passado, tanto a deriva continental como teoria das placas tectônicas. Então, primeiro a gente vai falar sobre a deriva continental. Olha aqui, ó, no século XVI, quando foram confeccionados os primeiros mapas mundis, observou-se a coincidência entre os contornos da costa leste sul-americana e da costa oeste africana. Se vocês analisarem um mapa mundi atual, né, como ó, dá para ver aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, se vocês observarem aqui, isso aqui seria o atual, né, atualmente. Ó, dá para ver ó, que a costa oeste da África se encaixa na costa leste da América, como um quebra-cabeça, né? Se for fazer uma análise, encaixa realmente, né? E aí foi baseado, considerando essas observações aí, alguns cientistas eles começaram a pensar, né, entender de que um dia, que poderia haver a possibilidade de que um dia, estudar essa possibilidade, né, de que um dia esses continentes, África e América, por exemplo, né, estariam juntos em anos atrás, né? E aí começaram a estudar. E aí começaram a surgir as hipóteses, né? Surgiram então as hipóteses de que os continentes não estiveram sempre em suas posições atuais, que um dia eles poderiam estar juntos, igual peças de quebra-cabeça se unem, eles poderiam um dia também estarem juntos, né? Aqui diz, aí já bem na frente, já alguns anos depois, surgiu a primeira teoria, né? Teoria defendida por, não é que tenha sido a primeira teoria, né? Surgiu aquela teoria que ainda hoje é aceita e estudada, né? Que é a teoria da deriva continental. O cientista Alfred Wegener, tem lá no livro de vocês, depois vocês podem acompanhar. Ele desenvolveu essa teoria, a teoria da deriva continental. Vou pegar aqui o livro só para mostrar para vocês a página. Então, gente, voltando aqui, eu estou com um livro aqui em mãos, essa teoria da deriva continental, para vocês acompanharem no livro, que eu poderia ter já falado, né? Para vocês acompanharem no livro, que é importante, na página, a partir da página 113, né? 113. E o Alfred Wegener, que era um meteorologista alemão, cientista, né? Alemão, que desenvolveu essa teoria aí, ó. Então vocês podem acompanhar a partir da página 13. E aí foi no ano de 1915 que ele expôs, né, os estudos dele, né? A teoria dele, que ele já vinha estudando há alguns anos, né? E é claro que para poder defender essa teoria, ele teve que
que usar alguns argumentos, né, algumas provas, teve que provar. Segundo esta teoria, teria existido um supercontinente que Alfred Wegener chamou de Pangaea, rodeado por um único oceano, que ele chamou de Pentalassa. Então, a Terra, no caso, há milhões, bilhões de anos atrás, era um só continente, que eles denominaram de Pangaea. E os oceanos formavam um único oceano também, que era o Pantalassa. Além de se basear na coincidência entre os contornos das costas atlânticas e sul-americanas, olha aí, dos argumentos que ele usou, uma das evidências, mas ele usou outras também, né? Além desse encaixe, ele usou também como evidência as semelhanças entre os tipos de rochas encontrados tanto na costa oeste da África como na costa leste da América, fósseis de mesmos tipos de animais e plantas. Como é que esses animais e plantas teriam o mesmo tipo de animais e plantas numa época que não tinha transporte, não tinha nada, teriam vivido no mesmo, aliás, em continentes diferentes? Então, se existia o mesmo fóssil de mesmo tipo de animal e fóssil de mesmo tipo de plantas nos dois continentes, significa dizer que um dia eles foram juntos. Essa foi a evidência que ele usou, né? O argumento que ele usou, né? E aí tem aí, né, o desenvolvimento aí, segundo a teoria a teoria da deriva continental. Antes existia há cerca de 250 milhões de anos eram tudo junto, formando um, que era a Pangaea, e com o passar dos anos foram se separando. Há cerca de 200 milhões de anos já existia esse supercontinente. Ele se dividiu e formou-se dois grandes continentes, que ele denominou de Laurásia e Gondwana, e aí foi se configurando, né? Tem aí há 136 milhões de anos, foi se configurando até chegar ao estágio atual, né? Com a existência de praticamente 6 grandes massas continentais. Chegou ao estágio atual, né, gente? Mas por qual motivo a teoria proposta por Wegener não foi aceita? Tem lá no livro de vocês, né? Por qual motivo a teoria de Alfred Wegener, defendida por Alfred Wegener, ou proposta por ele, né, não foi aceita na época, né? Na época não foi aceita porque, em 1915 ele lançou, né? Mas a comunidade cientista da época não aceitou a teoria de Wegener. Por quê? Porque ele não conseguiu explicar como foi que esses continentes eles se afastaram um dos outros, né? Como foi que chegou ao estágio atual, né? O que levou ao afastamento dos continentes? Ele não conseguiu explicar. E aí a comunidade cientista da época, das décadas de 20, 30 para lá, não aceitaram a teoria de Wegener. Só que mais tarde o estudo da teoria da deriva continental, retomaram esses estudos, né? E que a gente vai ver na próxima aula, né? Através da teoria das placas tectônicas, a teoria de Wegener foi aceita como verdadeira. Mas Wegener, que morreu em 1930, ele não conseguiu ter o prazer, né, de ter a sua teoria reconhecida. Somente lá, muitos anos depois, foi que a teoria da deriva continental voltou a ser estudada, lá por volta da década de 60, e aí mais tarde ela foi aceita, né? Então isso fica para a próxima aula, tá ok, gente? Então eu vou passar um exercício também para vocês, e um bom dia a todos.